Olá, esse é mais um Conversas com Salim Ari e hoje nós vamos receber o próprio coach sistêmico familiar Salim Ari. Tudo bom, Ari? Tudo bem, Esther. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gratidão. Eu queria inicialmente que você desse uma explicação para os nossos espectadores, para os nossos internautas, o que é o coach sistêmico familiar. Esther, o coach sistêmico familiar é uma base a mais que nós estudamos, né? Autoconhecimento, para tratar com o coach a pessoa de forma sistêmica, ou seja, a família também, certo? Vou te contar um caso, fiz até já um vídeo, está no canal, que a menina queria passar na OAB, estudava muito, totalmente determinada, disciplinada para passar na OAB e não tinha problema nenhum com ela nas nossas sessões, né? Mas quando chegava na OAB, ela dava o branco e esquecia tudo. E ela fez 9 OABs, não passava 9 OABs. Então eu vi que o sistema dela estava tranquilo, não era com ela. Ela tinha um preparo intelectual, ela tinha um conhecimento. Exatamente. Um preparo intelectual, determinada, disciplina, vivia estudando, mas quando chegava na OAB, tinha aquela crença que ela não passava. Falhava. Falhava. Então nós fomos, como eu vi que não era ela, o sistema dela que estava necessitando tirar uma crença limitante, eu fui para o sistema familiar dela. Com as sessões, ela me veio com uma crença, né, uma frase que ela tinha recebido na adolescência dela, que a mãe tinha dito que ela não ia ser nada na vida. Porque ela era muito estudiosa, mas tem certas épocas da vida da gente que a gente muda um pouco em termos de sistema pessoal. E ela parou um pouco de estudar e essa crença ficou lá. E, para complicar, subtende-se, as pessoas falam muito que é muito difícil passar no OAB, só 10% das pessoas conseguem passar no OAB. Então, quando ela começou a ouvir isso, fazendo os estudos para o OAB, acionou essa crença limitante dela. Entendi. Então, a frase da mãe foi um fator determinante, não é isso? Exatamente. Então, eu queria que você falasse também até que ponto a trajetória de uma pessoa depende da validação ou de talvez uma crítica, algo determinante dos pais. Tudo começa com os nossos pais, com pai e mãe. Honrar pai e mãe, ok? Só que nós não precisamos ser submissos a pai e mãe. Quando nós temos uma crença que nos limita, que nossa vida dê continuidade, é porque nós estamos de costa para a vida e olhando para o nosso sistema dos nossos pais, entende? Então aí eu tenho que tratar a questão sistêmica familiar. Essa questão da submissão e da honra tem alguma coisa a ver com, até uma certa idade a gente obedece os pais, após uma certa idade a gente simplesmente tem um respeito, honra aquela educação que deu, conselhos. Honrar pai e mãe sempre. Perdemos nossos pais, aquela honra física deixa de existir, mas a honra espiritual continua. Nunca deixamos de honrar pai e mãe, sem ser submisso a pai e mãe. Como é ser submisso a pai e mãe? Por exemplo, você fazer uma faculdade de direito, de medicina, ou ser professor de matemática, qualquer faculdade que seus pais querem. Você vai fazer a faculdade do teu propósito de vida, a faculdade que você queira. A pessoa tem que descobrir o que faz feliz. Exatamente. E não tentar realizar a felicidade dos pais, né? Concretizar aquilo que talvez às vezes eles não puderam ter e depositam essa vontade, essa expectativa nos filhos, não é isso? Você está completamente certa. Muitas vezes os pais não conseguem fazer um direito, a medicina, ser um professor, ser um cientista e deposita totalmente a sua vontade, tentando repetir um padrão, pode ser que venha até dos avós, nos filhos. Isso acaba também afetando o ego, né, de cada pessoa, de cada jovem. Então eu queria que também, aproveitando a oportunidade, que você falasse um pouco sobre o ego, até que ponto as nossas decisões diárias dependem dele, né, o que é decisivo, o que não é. Pronto. O ego, ele nasce com a gente quando nós temos mais ou menos um ano e meio de idade, certo?
Ele começa... novinho assim mesmo? É, novinho assim, já. Então, o ego nasce e começa a construir a nossa autoestima. Ele é importantíssimo para a gente construir a autoestima. Quando nós fazemos, mais ou menos em torno de 20 anos de idade, nós deixamos de produzir o hormônio do crescimento, né? Passamos a envelhecer aos 20 anos de idade, o ego vai perdendo um pouco mais a sua invalidação para as nossas decisões, mas nós não sabemos ainda. Então, a melhor coisa do mundo, a melhor coisa para o nosso sistema sistêmico familiar também, é que tenha o ego equilibrado. Então, assim, só para eu entender, olha, gente, que coisa importante isso, para você que tem filho ou irmão mais novo. Então, quer dizer que uma criança com 1 ano e meio de idade, um bebezinho, ele já pode ter autoestima ou uma baixa estima. E como é que a gente faz para detectar isso? Como é que a gente faz para perceber esses detalhes? O ego da criança, ele é totalmente formado pela convivência com pai e mãe. Se o casal briga na frente do filho, ele vai absorver o ego de uma baixa autoestima, uma estima baixa, certo? Se o casal dá apoio, isso vai dando uma grande autoestima para o menino. Como você detecta um ego forte? Andar cedo, certo? Entendi. Começar a fazer perguntas cedos, observação. A interação da criança com a família. Interação com a família, com o mundo. Tem percepções, você fica impressionado com crianças que têm percepções sistêmicas familiares que nem nós mesmos percebemos. Por exemplo, tem um amigo que vai muito em casa, aí de repente a criança fala para o pai, ele tem algum problema, ele não fala, ele tem percepções e criança não mente. Criança diz exatamente... É sempre muito sincero. Exatamente muito sincero, entendeu? Então isso aí você vai começar a notar que ele vai ter um ego forte. Que eu brinco muito quando vejo uma criança, a mãe com a mãe, que eu brinco, tem uma frase que eu brinco, esse aí vai dar nó em pingo d'água. Eu conheço essa frase. Essa frase de senso comum, esse aí vai dar nó porque ele tem um ego forte. Ele tem uma autoestima forte, porque ele foi estimulado pelos pais a ter uma autoestima forte. Ou seja, caiu, aprenda a levantar. Entendi. Deixar que a criança levante sozinho, não estar sempre apoiando, não estar sempre... se a criança vai brincar... Protegendo. Não, deixa cair, deixa levantar. Ou seja, brincou, espalhou o brinquedo todo, manda juntar, ter disciplina, ter responsabilidade. Tudo isso vai focar no ego da criança para formar a sua autoestima forte, com foco, com determinação, com disciplina. Entendi. Ou seja, uma criança, como ela não pode manifestar os sentimentos dela através da palavra, ela simplesmente sente, como se fosse uma energia. Se os pais não estão harmônicos, ele sente aquela desarmonia e baixa a estima dela. E se os pais passam uma segurança, uma proteção, uma união, exalam um amor, a criança ela capta isso dos pais e isso eleva a criança a um ponto dela ter uma desenvoltura mais rápida, né? Ela amadurecer, talvez no período certo, não é isso? Achei bem interessante, eu acho que... Totalmente isso. A criança, ela sente energia. Muito legal. Ela sente a energia do casal, ela sente a energia do amor, ela sente a energia da fé, né? Que eu digo sempre que amor e fé cura tudo, né? Então, quando o próprio ego dela, sentindo essa harmonia, ele entra em equilíbrio. Na data certa, ele começa a se desvencilhar. Você pode até conversar também, se estiver madura, entrando na idade, na maturidade, né, dentro do seu propósito de vida, com você mesmo. É interessante, eu acho que ficou claro para quem está nos assistindo e para quem é pai e mãe, fica a dica. Se você tiver alguma dúvida, vai enviando suas perguntas que em breve o nosso coach vai estar respondendo. E assim, eu queria tocar num assunto que algumas pessoas estão mandando essas perguntas e eu acho interessante falar que, assim, você falou que do ego, né? A criança está em formação de ego desde jovem e tal. Quando ela chega a uma certa idade, né, talvez uma fase adulta, tem alguns que lutam contra a depressão e os pais nem mesmo percebem.
Então, como é que a gente faz para detectar, por exemplo, num adolescente que ele está depressivo? Né? Porque existem inúmeras formas da depressão se manifestar. Não é a depressão nem sempre é aquela pessoa que fica trancada. Às vezes vem através da gula, da ansiedade. Acho que você pode falar melhor do que eu. Então, assim, dá uma explicação sobre isso, porque a depressão é o mal do século. E eu tenho certeza que muita gente tem dúvida sobre isso. A depressão, ela é uma doença da alma, certo? E ela ela vem para nos avisar, ela é nossa amiga, eu digo. Que a depressão, ela vem para avisar que tem algo errado. Tudo que você sentir internamente, sistemicamente interno, está nos avisando que o nosso interno, a nossa internalização sistêmica não está alinhada, que nós não estamos alinhados internamente, porque o nosso ser, a nossa essência é de dentro para fora, não de fora para dentro, certo? Então a depressão, o isolamento social, a ansiedade, a hiperatividade, todas essas doenças, né, que aparecem, que são doenças que se aproveitam, né, sistemicamente, vem da alma. Então ela vem para avisar que tem algo errado. Porque nós temos que olhar, acolher as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Como diz Bert Hellinger, né, o criador da constelação familiar, o pai da constelação, ele disse que tudo que se pode observar no outro, no relacionamento, as imperfeições são minhas. E tudo que a minha esposa, minha noiva, minha namorada pode observar em mim como imperfeição são delas. Então eu tenho que acolher, se relacionando, convivendo com as pessoas, tendo cada vez mais amigos imperfeitos, que essas imperfeições são minhas, que eu vou me terapeutizar e vou acolher as imperfeições, aí que vai vir a cura. Eu vou me alinhar novamente, sair da depressão. Então, se a depressão veio, eu vou olhar para mim, o meu interno, para a minha essência, vou aprender a fazer meditação, que é muito importante, aprender a ficar comigo mesmo e tentar ver o que é que essa depressão está querendo me dizer. E falando na depressão, vamos falar do bullying, que é algo que afronta muito a pré-adolescência. Eu fui vítima de bullying, eu sofri muito na minha adolescência, tive muito complexo de inferioridade. Graças a Deus isso foi curado em mim, mas eu conheço muita gente que sofreram como eu e até hoje não são curadas, porque a alma está ferida até hoje. E hoje eu sou uma adulta, mas eu sei como é desafiador. Então, qual é a dica que você dá para quem está passando por bullying ou para os pais que têm jovens, pré-adolescentes, adolescentes, que sofrem bullying e muitas vezes nem comentam dentro de casa? Eu sofri muito bullying. Né? Mais um. Eu sofri muito porque eu tinha 160 quilos. Né? Fiz a cirurgia do estômago e me chamaram muito de rolha de poço, né? E a dica que eu dou... Os clássicos, né? Bem clássicos. A dica que eu dou eu tenho até uma cliente, né? Uma amiga, né? Que está passando por bullying, né? Também por ser gordinha, então a gente atrai o espelho até na terapia também, né? E a pessoa se aceitar, é isso? Inverter o bullying. Entendi. Eu fazer bullying comigo mesmo. Olhar com outra perspectiva. Se a pessoa me faz bullying e eu brinco comigo mesmo, ela vai dizer, não, comigo não funciona. Fica natural. Fica natural, porque ele está querendo tirar dele alguma angústia, alguma coisa que está transtornando e jogar para mim, e eu digo, isso aqui não é meu não, meu amigo, pode ficar com você. Eu devolvo para ele. Legal, essa dica é legal. Entendeu? Então eu faço comigo mesmo, então aí devolvo para ele. Então ele não adianta fazer com salinho, porque ele vai fazer bullying com ele mesmo, e eu levava na brincadeira e isso tornava, eu devolvia para ele esse peso que não é meu. Eu não vou trocar minhas pedras de brilhante por pedras de calçamento dele. Entendi. É uma boa dica, é bem interessante, foi bem edificante. E eu queria falar também mais agora sobre as pessoas que estão lutando contra o verdadeiro eu, estão tentando se achar. Somente essas pessoas estão em formação de personalidade, estão entrando no mercado de trabalho, né, estão se achando no mundo. Qual é a dica que você dá? Quais são as orientações?
Eu digo muito para os clientes o seguinte, que no coach sistêmico a pessoa tem que se observar muito, orar muito, muita oração. Que eu digo que trabalhar com o subconsciente é o nosso DNA da nossa alma. E a meditação é fundamental. Se você tem alguma dúvida sistêmica interna, faça um yoga, faça um trabalho interno, um trabalho de pensamento, de análise, de autoanálise, o trabalho das suas imperfeições, acolha suas imperfeições, porque, como diz Bert Hellinger, só os imperfeitos têm salvação, porque os perfeitos já estão salvos. Ai, meu Deus, quem é perfeito nessa vida? Pois é, então todos nós somos imperfeitos. Então, acolher essas imperfeições, fazer meditação, autoanálise, ver realmente se é aquilo que eu quero, um emprego, será que é esse emprego mesmo que eu quero? Será que é essa faculdade realmente que eu quero? Estudar, ler muito sobre autoconhecimento. É importantíssimo você ter o autoconhecimento. Tem tantos livros hoje maravilhosos para se ler sobre autoconhecimento. E você tem que dar tempo para você. Eu sempre aconselho ficar 4 horas por semana sozinha, meditando. É fundamental você ter seu individualismo, não deixar ser tomada no relacionamento, nem tomar ninguém no relacionamento. Porque o amor, o relacionamento, ele é leve, a felicidade é leve, não aceita gaiola. Obrigada, Salim, por todo o conhecimento que você está trazendo aqui conosco. E assim, quem quer lhe achar, eu queria que você deixasse aqui o seu e-mail, como as pessoas fazem para entrar em contato com você, talvez lhe enviar um e-mail com toda uma história, um depoimento, pedindo dicas, né, ajuda. No canal do YouTube, né? No Instagram, no Facebook, nos canais das redes sociais. Qual é o seu @ do Instagram? O meu Insta é Salim Ari junto, Salim Ari. Salim com Y? Com Y. Pronto, a edição coloca aqui. Certo. Você pode estar adicionando ele no Instagram. No Facebook também, Salim Ari, né? Meu telefone é o 990-8048, né? E no canal, inbox. O meu telefone fica ligado 24 horas por dia, porque tenho pacientes, que eu chamo de clientes, nossos clientes, né? Nós somos pacientes, somos a gente, nós somos pacientes, né? E eu faço isso com muito amor, né? Muito amor, tem que ter muito amor, né? O amor e a fé curam tudo, né? Então eu deixo o meu celular ligado 24 horas por dia para não sei a que horas o meu cliente vai precisar ouvir uma palavra amiga. Muito obrigada. Bom, se você está precisando de ajuda, se você tem alguma dúvida, não se envergonhe, mande um WhatsApp para o Salim Ari. Ele tem toda a atenção do mundo, está querendo lhe ajudar e ele tem muito conhecimento para dar e dividir com vocês. Então, para finalizar, eu queria que você desse as considerações finais, qual é a dica que você dá para essa semana, para essa galera que está aí nos assistindo. A dica é pensamento positivo sempre, gratidão sempre, amor sempre e a fé transformadora em Deus sempre.